E a gente agora vai aprender sobre planejamento. Quem aqui tem hábito de fazer planejamento anual? Ninguém, olha. Mas os especialistas garantem que é muito importante. A gente vai aprender a planejar, porque planejar as metas é um passo para conquistar os objetivos, né? Pensando aí principalmente em você que tem um pequeno negócio, você que faz seu artesanato, a sua culinária. Olha, a consultora de empresas e carreiras Ana Paula Tosi é que vai nos ajudar nesse momento. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com ela. Minha amiga querida, feliz ano novo, tudo bem? Feliz ano novo, Cláudia. Como estão as coisas por aí? Que pena que esse ano a gente não está aí juntas para se abraçar, né? Seria maravilhoso, mas a hora que puder a gente vai dar um abraço bem forte, bem apertado. Mas obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, tá? Imagina, é um prazer. É um prazer estar com vocês todos os anos. Começando um ano bem diferente, né? Terminamos um 2020 que deve ter desorganizado a vida financeira de diversas famílias. Muitas surpresas, muitos gastos não previstos, alguns receitas que sumiram do dia a dia. Então, eu posso ter certeza que a gente está iniciando um ano que a palavra planejamento vai ser fundamental para todas as famílias. Com certeza. Agora, você viu, né? Fiz uma pequena enquete, uma brincadeira aqui com a turma e ninguém tem o hábito de planejar. A gente sabe que os empresários, eles planejam, né? Mas as pessoas ditas comuns, elas não fazem esse planejamento. Faz diferença mesmo, Ana? Toda a diferença. Até eu acho que se a gente resgatar o nosso papo um ano atrás... imagina, nós tivemos esse papo com todo mundo junto aí no começo do ano de 2020 e o que eu falei e eu repito, eu acho que agora a gente tem que aprender com o que a gente viveu no 2020 é que o planejamento ele é tão importante para que você possa reagir de uma forma organizada para os eventos não planejados. É para isso que existe planejamento. O planejamento não existe só para você saber quanto você paga de aluguel por mês, de colégio por mês, de plano de saúde, ou aonde está o IPVA, onde está a matrícula do filho. Todo janeiro você sabe que existe. O planejamento ele é importante para que você ponha em organização aquilo que é não previsto. Uma doença não prevista, um desemprego não previsto. Então, essa é a grande importância. O que a gente fala no mundo das empresas é que as empresas que estavam bem organizadas em 2020, elas sairão mais fortes do que os seus concorrentes para enfrentar 2021. E a gente percebe isso quando a gente passeia pelas ruas e vê a quantidade de comércio fechado versus lojas que estão crescendo, inclusive. Então, o planejamento passa a ser fundamental não só para as empresas, mas para as famílias também. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é refletir tudo o que aconteceu em 2020. Quais são as lições aprendidas de 2020, o que nós precisamos melhorar para 2021 e como a gente deve se reestruturar para o 2021, sabendo que coisas como uma pandemia podem acontecer e desorganizar a família inteira, né? Perfeito. Bom, fazendo esse check-up aí de tudo que aconteceu e já imaginando um pouquinho 2021, por onde a gente começa um planejamento? Bom, primeiro você começa o planejamento selecionando os seus objetivos para o ano de 2020. São os objetivos que a gente chama de curto prazo. Então, eu preciso selecionar o que eu quero conquistar nesse ano de 2021 e colocar na minha planilhinha, na minha organização, quais são essas conquistas e quanto que eu preciso de dinheiro e de esforço, na verdade, de dedicação, porque o planejamento ele não é só financeiro, né? Então, você inicia o ano, todo mundo vira o Réveillon falando vou emagrecer, vou estudar, vou viajar, e são todas essas coisas que devem estar envolvidas no seu planejamento do curto prazo, tá? Então, quem paga um apartamento ou alguém que quer comprar um apartamento, se você quer um novo plano de saúde, se você quer organizar uma viagem para o mês de julho, isso tudo tem que estar organizado na sua planilha. Uma vez que você selecionou esses objetivos, você tem que desdobrar esses objetivos dizendo como é que eu vou entregar esses objetivos. Então, eu quero fazer uma viagem em julho para a praia. Quanto dinheiro eu preciso para fazer essa viagem com meus filhos, com a minha família? Eu preciso de R$2.000. Como é que eu vou juntar R$2.000 até lá, né?
eu sempre falo para as pessoas que a gente perde um pouco a noção que aqueles 100, 200, 300 reais que você juntar todo mês são os pequenos valores que vão viabilizar grandes sonhos, inclusive, né? Então, o hábito de poupar tem que estar nesse planejamento. Então, você escreveu os seus objetivos para 2020, aí você tem que definir como você vai atingir esses objetivos, e aí você faz uma organização para esse ano inteiro. Isso falando sobre as despesas, né? E a gente precisa fazer uma reflexão sobre como que eu vou financiar esses objetivos e aonde a gente quer chegar. Por quê? Porque a gente tem numa mesma casa a renda do pai, a renda da mãe, ou a renda dos filhos, ou a renda do casal, que tem que estar prevista um pedaço para esse curto prazo de 2021 e um pedaço, que é o segundo bloco da nossa conversa, que é o nosso planejamento financeiro de longo prazo. O que é o longo prazo? Eu tenho um filho de 12 anos hoje e eu quero juntar um dinheiro para ele fazer uma faculdade. Quanto eu preciso juntar para que daqui a 6 anos ele possa fazer uma faculdade? Então, a gente precisa organizar a receita da família para os planos de longo prazo, né? Então, toda a economia é importante, toda a organização é importante para que você tenha uma vida financeira que não te pegue de surpresa, né? Uhum. Quando a gente pensa em planejamento financeiro, a gente já fica assustado, isso é geral com todo mundo que eu converso, com a história de ter que colocar num papel tudo que a gente gasta. É de fato necessário fazer isso pelo menos uma vez na vida? Não, é de fato necessário fazer isso todo mês. As pessoas se surpreendem com quanto dinheiro elas gastam com porcaria. Então, porcaria é uma brincadeira, né? Mas com coisas que são supérfluas para a vida da família. Então, vai desde a hora que você senta e fala quanto eu gastei comendo pão de queijo com cafezinho no dia a dia, quanto eu gastei com sorvete, quanto eu gastei comendo fora, quanto eu gastei de transporte. As pessoas começam a se surpreender com a quantidade de oportunidade de buscar esses 100, 200, 300 reais para que daqui a 6 meses realize uma viagem ou para daqui a 6 anos o filho entre na faculdade. Então, não é nem a questão do planejamento anual, ela o que a gente chama assim, é a estrada do ano. Então, o que eu vou fazer neste ano, esse planejamento anual, com tudo que você imagina receber e tudo que você imagina gastar. No mês a mês, são os quilômetros que você vai percorrer para chegar no final da estrada. Então, eu termino um mês, eu vejo exatamente quanto entrou de dinheiro, quanto eu gastei de dinheiro e falo, bom, para terminar a estrada 2020, faltam 11 meses. O que eu errei no mês 1 e o que eu acerto por mês 2. E assim você vai indo até o final do ano, sempre olhando esse curto prazo e olhando os seus sonhos no futuro. Maravilha. Agora eu vou te pedir 2 minutos para a gente virar o lado do disco, porque a gente vai falar de como planejar um pequeno negócio. Você já sabe, você conhece nossos telespectadores, a gente tem muita artesã, a gente tem muito confeiteiro, a gente tem muito chefe de cozinha, enfim. E aí a gente vai dar uma dica para eles também em relação a esse planejamento do pequeno negócio. Pode ser? Claro, mas então eu volto em 2 minutos com a Ana Paula Tosi, maravilhosa. Gente, eu fico encantada quando eu tenho a oportunidade de entrevistar a Ana Paula Tosi, porque ela é uma consultora de grandes empresas e ela tira esse tempinho precioso para nos ajudar. Isso é precioso mesmo. Aproveita, tá? Aqui, de volta. Que bom. Então vamos lá. Pensando nessa pequena empreendedora, o planejamento é idêntico ou muda em alguma coisa? Acho que a gente tem que olhar aqui, algumas vezes a gente já conversou, a grande mudança é a velocidade que o dinheiro sai e o dinheiro entra, né? Quando a gente monta um negócio, independente do tamanho dele, quando a gente empreende, a gente primeiro precisa ter o dinheiro para depois gerar o que a gente chama da receita. Ou seja, é o contrário muitas vezes da vida pessoal, em que a gente está esperando vir o salário ou vir o rendimento para a gente organizar as despesas. Aqui na empresa é o seguinte, vamos dizer que você vai montar uma empresa de artesanato, você vai vender, eu estava vendo a reportagem dos azulejos. Então, eu tenho que ter um dinheiro que vai me ajudar a comprar o azulejo, a comprar as tintas, a comprar a bancada que eu vou fazer a pintura. Então, é um planejamento, é um investimento que vem antes da receita. Por que é importante essa diferença? Esse investimento na bancada, no azulejo, etc., ele é um investimento que vai te render muitos meses aquilo que você quer vender.
né? Então, por exemplo, mesmo que eu vá fazer salgadinhos, eu vou comprar farinha, eu vou comprar açúcar, eu vou comprar leite em grande quantidade, para que eu faça vários lotes de salgadinhos e possa vender. E aí, dessa venda, vem o custo de tudo que eu gastei, mais o que a gente chama de lucro. Então, qual é o grande desafio das empresas? E olha, Cláudia, qualquer tamanho de empresa, o grande desafio é saber quanto de dinheiro ela precisa para esse primeiro investimento, quanto de custo existe em cada produto. Eu produzi um lote de salgadinhos, quanto custou produzir? As pessoas tendem a olhar e falar, custou o açúcar, a farinha, mas e a mão de obra? Quanto custa a sua dedicação? Quanto custa o seu dia produzindo salgadinho? Então, é o que a gente chama do custo do produto. Esse é um grande desafio, porque as pequenas e médias empresas têm dificuldade em precificar, elas não sabem o seu valor, mas é também um desafio para as empresas grandes, o que é muito interessante. Qual é o custo do produto? Aí vamos dizer que você chegou numa bandeja de salgadinho e você descobriu que o custo da bandeja de salgadinho é de R$20. Por quanto você vai vender? Aí é quando você define o valor do seu produto. Aí você pergunta para mim, eu lembro que uns 2 anos atrás a gente teve um bate-papo com uma telespectadora, ela falou assim, mas como é que eu posso saber que o meu salgadinho vale mais ou menos do que o salgadinho de outra pessoa? O produto é um dos itens que você vai vender. Então, se custou 20 para fazer, você tem empresas que vai conseguir vender isso por 50 e tem empresa que consegue vender isso por 100. Por quê? Porque vem incluído aí a embalagem, a marca, o cuidado com o consumidor, a disponibilidade de entrega. É um ecossistema muito maior do que só descobrir que para produzir aquele azulejo custou R$10 e eu vou vender por 20. Senão você está sempre limitando o potencial que você tem de ganhar dinheiro. Então, todos os cuidados que vão em volta do produto, a marca, a distribuição, atendimento ao consumidor, eles são tão importantes quanto o produto. Uma vez que você entendeu quanto isso tem de valor, aí você planeja o orçamento do ano inteiro. Perfeito. Alguma dica para a gente não errar? Eu costumo dizer que a gente aprende muito com o erro do outro, né? Alguma coisa que seja comum aí nas empresas que não dão certo, ou melhor, das empresas que dão certo? Tem uma dica importante que é o caixa, o cuidado com o que a gente chama de fluxo de caixa. Para todo mundo ter uma ideia, que foi interessante foi a questão da pandemia. As empresas que são chamadas empresas conservadoras, são as empresas que tinham dinheiro no caixa, na conta corrente, foram as empresas que sobreviveram. Uma empresa extremamente endividada teve muita dificuldade para refinanciar suas dívidas. Então, é o que a gente chama de mantenha a dica financeira, mantenha a saúde financeira do seu negócio. Mantenha o seu negócio saudável. Então, não gaste mais do que aquilo que você está prevendo ter potencial de venda, por exemplo. Tem uma dica muito poderosa que é busque aliados. Né? Busque aliados nessa jornada. Se você produz bem um determinado tipo de salgado e você conhece alguém que vende bem bolo, por que vocês não criarem juntos uma força de vender festas na internet? Uhum. Se é no Facebook, se é no Instagram, se é por e-mail, não importa. O mundo digital se provou na pandemia o canal mais eficiente de atendimento ao consumidor em qualquer momento, em qualquer crise que a gente tenha. Então, a busca por aliados para complementar aquilo que você não faz bem ou para complementar a sua oferta é fundamental para o sucesso. E olha, nós não estamos falando de empresa pequena, nem média, nem grande, todas as empresas. Se eu sou muito boa em fazer distribuição e você é muito boa em produção, por que a gente não se une e vai para o mercado juntas e ganha dinheiro juntas, né? Então,
buscar aliados para a jornada da sua empresa é fundamental e é uma dica bastante poderosa. Nossa, eu amei. E eu estava pensando aqui também, eu não sei se vale a pena ou não, as pessoas que vendem salgados ou as pessoas que fazem as marmitinhas, unirem também a bebida, o refrigerante, o suco, a água, para poder fazer um ticket médio maior. Isso é interessante, mesmo que ela não fabrique nada disso, nem suco, e de repente revenda refrigerante? Sim, o que a gente tem que entender, e é muito fácil para nós, se a gente pensar, se pararmos para pensar que somos todos consumidores, você quando faz a festa do seu filho, você vai precisar do salgado, vai precisar do bolo, vai precisar da decoração da festa, vai precisar do refrigerante, Por isso que a gente costuma falar que as empresas que são grandes, elas complementam essa jornada do consumidor com mais eficiência. Ou seja, elas têm mais oferta de produto e serviço para cada um dos momentos desse consumidor. Quando a gente é muito especializado, ou seja, a gente faz só um pedaço dessa experiência, o segredo é se unir com empresas que possam te ajudar a fornecer a experiência inteira. E aí criar essa parceria poderosa, né? Então, sim, claro que faz sentido. Então, a gente tem que pensar nos vários momentos. Você faz o artesanato e você conhece a loja que fornece o material para o artesanato, você pode dar aula de artesanato, ter a empresa que fornece o material junto com você e ter a loja que vende junto com você. E aí você completa o que a gente chama da jornada de consumo do cliente. Eu falo brincando, é tão fácil para a gente entender, quando você entra numa loja de material de construção e vira para o vendedor e fala, eu preciso comprar um cano novo, em vez de ele te perguntar, mas o que aconteceu? Furou o cano da sua casa? Ele sempre te diz, vai no corredor 35 na terceira prateleira. Ou seja, ele está te entendendo um produto. Agora, imagina se eles te perguntassem, olha, Ana, furou o cano da sua casa? Posso te ajudar aqui com uma lista de encanadores, os melhores canos são esses, o material que você vai precisar para fechar a parede é esse, tem a tinta que é essa. Você vai olhar e falar, bom, eu só vou nessa loja. Ele entende o que eu preciso, que é muito mais do que comprar apenas um cano. Que maravilha. Adoro conversar com você. Tenho certeza que quem está em casa também amou esse nosso bate-papo, né? Você contribui sempre muito com todos os nossos telespectadores. Muito obrigada. Um ano maravilhoso para você e para toda a sua família, tá bom? Um ano maravilhoso para todos que estão assistindo a gente, para todos nós, que a gente tenha um ano com muita saúde. Com muita saúde e energia, a gente vai realizar o sonho de todo mundo. É isso aí. Obrigada, beijo. Tchau, Pop. Beijo, gente. A Ana Paula Tosi, ela tá lá no agrconsultores.com.br. Empresa grande, que dá consultoria para empresas grandes. De repente você tá de férias aí procurando alguém sério, alguém bom, já sabe, fica a dica.